manda um abraço para ele. Vamos mandar, manda aqui, ó. Fernando Horta está aqui do lado da gente já. Fernando, Oi. Boa tarde também. Obrigado, João Pedro, obrigado pelo abraço. A coisa mais, para mim, a coisa mais importante do João Pedro não é o fato dele estar sendo visto, né, pela condição que tem, mas está sendo visto pelo trabalho que faz. Exato. É isso que é importante, né? Que a gente tem que entender isso. Ele escreve isso várias vezes, né? O artista vem antes da condição dele de autista, e as duas coisas são indissociáveis, mas as pessoas reconhecem ele pelo talento que ele tem. Então isso que é importante. Muito, muito. João, obrigada, bom trabalho aí, boa luta para você, boa semana, viu? Beijo, até amanhã. Fechou o som aqui. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Beijo. Até amanhã. Até, tchau, tchau. João Pedro, nosso artista autista, né? Começou aqui no 247 fazendo vários desenhos. Tem alguns, só poucos, que têm o privilégio de ter um desenho do João Pedro. E o pessoal exibe com orgulho, assim. Ó, o João Pedro me desenhou e tal, publica nas redes. Você vê o status que as pessoas vão ganhando com a arte que ele faz. Fernando, obrigada pela sua participação aqui, tudo caminhando aí em Brasília. Você falou, eu estava conversando com ele nos bastidores, falou que estava um pouquinho gripadinho, e tá uma onda, né? Um período de outono, meio meado ali de abril, começa a arrefecer um pouco a temperatura para cá, mas no norte e nordeste as coisas ainda são bem quentes, e no centro-oeste, região de Brasília, né? A temperatura também vai baixando um pouco, não? Aqui está muito chuvoso, alguns dias já, hoje, muita chuva, né? A temperatura variando muito, às vezes bastante alta, às vezes um pouco mais baixa. Estranho para Brasília, porque Brasília normalmente é muito constante seco, a temperatura, né? E muito seco. Então, e aí aqui, nos últimos 15 anos, Brasília teve 3 mandatos de governadores aqui de direita, né? O último, agora que se reelegeu, o Ibanez Rocha, que é não só de direita, mas apoiador, entusiasta de Jair Bolsonaro, participou dos trabalhos do golpe, colocou a polícia militar provavelmente à disposição do Bolsonaro, porque não deixou nomear ali o ministro da Justiça como secretário de Segurança, toda aquela articulação do golpe que ainda está sendo desvendada. Mas o resultado desses 15 anos aqui, Daiane, é o seguinte: Brasília se tornou a 3ª maior cidade do Brasil, o que antes era a 5ª, 6ª, 7ª, às vezes, dependendo do ano que você pegar, mas em compensação tem a maior favela da América Latina hoje, né? Que é o Sol Nascente aqui, e isso mostra um pouquinho do que aconteceu com Brasília. Então, Brasília cresceu muito e distribuiu muito pouca riqueza. Então, nós temos uma cidade tremendamente concentradora, e aí todos os serviços que são destinados à população são sucateados. Então, temos problemas com transporte, temos problemas com saúde, temos problemas com educação, temos problemas com quase tudo, menos com segurança pública, que a segurança pública nos bairros ricos, diga-se de passagem, ela é muito boa porque é paga pelo conjunto da população brasileira. Não sei se o resto do Brasil sabe, mas o Brasil inteiro paga pela segurança no Distrito Federal, por essa polícia militar, que é paga com recursos transferidos do governo federal direto para cá. Então, a gente fica sempre no desespero aqui. 200 pessoas mortas de dengue, agora essa semana saiu um, né? E a gente fica, e as pessoas ficam sem acesso, muitas vezes, ao hospital, sem acesso a postos, sem acesso a absolutamente nada. Eu acabei de fiz agora, no início da tarde, um teste de Covid, teste de farmácia, não deu, então assim, eu tô com uma gripe forte, um H1N1 da vida, mas é uma felicidade não estar com Covid de novo, né? Pois é, ainda bem, né? E a Covid deixa muitas consequências. Esse ano, eu não sei se foi uma impressão minha, mas eu acho que os casos de dengue, a impressão não, os números mostram isso. Os casos de dengue, principalmente na região sudeste, aumentaram muito, e isso impactou bastante, porque isso se concentrava muito no norte e nordeste, os casos mais graves, né, e até de outras doenças também relacionadas a mosquito, etc., ficavam muito no norte e nordeste. O Rio tinha um número alto e tal, mas a coisa tomou uma proporção muito grande no Brasil nos últimos anos. Tem muita gente aqui perto de casa com dengue. Itaquera é uma das regiões com maior número de contágio, e mesmo assim as pessoas não se cuidam muito, não. E aí até minha mãe fala umas coisas que essa era, né,
da fake news, né, Horta? Minha mãe fala assim, não, eu acho que essa dengue já está passando por outros caminhos, não é só um mosquito, não, eu acho que tem isso, que tem... Começa a viajar, né? Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, não fala isso, né? Uma bobagem, a ciência mostra o que é um mosquito. Então, vamos tratar da água e tal, porque as pessoas não encontram explicação lógica para as coisas, vão evoluindo. E isso é um terreno fértil para as fake news, né, Horta? Na realidade, o que a gente vê é que a mudança na questão das águas, ela mudou a forma, a quantidade, pelo menos, do número de mosquitos disponíveis, e aí alterou a forma como essas doenças se propagam. Então, isso me parece que já é um efeito dessa alteração climática que a gente está sentindo. Né? Então, essas coisas não vão embora. O que a gente tem que ver não podia ser previsto? Podia. O ano passado já se tinha a noção de que haveria essa mudança, e a gente tem que começar a trabalhar cada vez mais nas áreas do governo federal em tentar antever esses grandes problemas que vão surgir de uma hora para outra. Quer dizer, a nossa vida, quando a gente fala que essa mudança climática está alterando a forma de vida das pessoas, não é assim, a pessoa vai sentir um pouco mais de frio, um pouco mais de calor. Não. Locais que antes nós entendíamos como salvos, né? Salvo de enchentes, salvo de grandes tempestades, de mosquitos, de doenças. Locais antes que a gente entendia que poderia morar porque teria uma relativa segurança, a partir de agora não estão mais, porque o planeta vai se modificando. Né? E tem estudos mostrando hoje, por exemplo, que áreas que eram desérticas, por exemplo, vão começar a se tornar agriculturáveis. O problema é que o saldo dessa transformação, porque alguém pode pensar assim, opa, que bom, então os desertos vão ser agriculturáveis, nós vamos perder outras áreas e o saldo vai ficar mais ou menos igual. Não, o saldo é negativo, e negativo para os países do sul global. Tá? As pesquisas são assustadoras, mostrando que os norte-americanos podem ganhar até 18% de área agriculturável com as mudanças climáticas, enquanto as regiões do sul global, especialmente a África e a América Latina, vão perder áreas inteiras e vão sentir muito mais essa mudança. Então, nós temos que começar a entender efetivamente o que é essa grande transformação que nós estamos vivendo, até para poder politicamente começar a exigir que os países ricos paguem a sua parte nesse processo todo, porque as transformações são, em grande medida, na sua quase totalidade, responsabilidade do capitalismo industrial que floresceu lá na região norte e que consumiu todos os recursos deles no momento, nos séculos XIX e início do século XX, até metade do século XX, eles praticamente eram sozinhos na utilização desses recursos. Então, eles precisam realmente dar a sua contribuição para ajustar o planeta o mais rápido possível. Bora lá, vamos para temas que também estão dentro da ordem do dia aqui, tema da política. Eu puxei o título de hoje aqui em cima dessa declaração do comandante do Exército, né? A gente tem falado muito nos programas sobre esse ambiente, 60 anos do golpe, o presidente Lula pedindo para não fazer atos, né, a partir do governo, todo mundo criticando muito essa decisão. E aí puxei aqui o título justamente pela fala do comandante do Exército sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem, e ele diz que o STF está totalmente certo ao rejeitar o tal poder moderador do artigo 142, que os bolsonaristas, os golpistas tentavam se utilizar desse artigo, que define o papel das Forças Armadas, faz uma leitura, uma interpretação ao seu interesse para dizer que as Forças Armadas teriam o papel de ser moderador em caso de algum conflito. Abre aspas, quem interpreta a Constituição em última instância é o STF, disse aqui o comandante do Exército, e isso já estava consolidado como um entendimento, disse o general Tomás Ribeiro Paiva, né, se manifestando aí sobre essa questão. Eu comentei até de manhã, Horta, sobre esse assunto, de como a leitura, né, de setores dessa ala golpista, né, tenta fazer um desenho diferente do que aquilo que a Constituição, a legislação sempre disse sobre o papel das Forças Armadas. Eles criaram uma falsa ideia de poder moderador e tentaram emplacar isso para ver se convencia o resto da nação a essa questão. O José Dirceu hoje esteve numa cerimônia lá no Senado para celebrar a democracia, né? Justamente no dia, um dia depois aí do golpe de 64, né? Marcando aí os 60 anos
o Zé Dirceu participou, depois de muitos anos, ele voltou ao parlamento, ele foi deputado federal durante muito tempo, uma importante liderança ideológica, né, do Partido dos Trabalhadores, e ele falou sobre o papel dos militares, de um desafio que, segundo ele, é preciso ficar atento. Vou colocar aqui a declaração dele, queria ouvir o Horta sobre esse assunto. Bora lá. Mas há um elemento que precisa ser recordado aqui, que é o papel dos militares, as Forças Armadas brasileiras. É preciso, e o Supremo Tribunal Federal já adotou uma decisão que não há poder moderador. O artigo 142, já por interpretação do próprio Supremo, não dá às Forças Armadas nenhum papel político. Nós não estamos no Império, no artigo 14 da Constituição do Império, que transformava o imperador em poder moderador. Nós estamos numa república democrática. Mas não basta a despolitização e a volta aos quartéis, porque isso aconteceu em 88. Mas por que, depois de 30 anos, os militares voltaram a organizar, apoiar uma candidatura e depois constituir um governo praticamente cívico-militar? Porque vamos lembrar que a maioria do Estado-Maior do Exército foi para o governo do Bolsonaro. É bem verdade que ele expulsou, de uma maneira humilhante, 3, 4 generais de 4 estrelas do seu governo. O comprometimento das Forças Armadas com o governo Bolsonaro e com o 8 de janeiro está aí. Tanto é que agora passam a ser investigados 60 e tantos militares de altas patentes das Forças Armadas. É preciso ir à questão principal, que é a educação nas escolas militares. E o sistema de promoções. E a prevalência do poder civil do presidente da República sobre o poder militar. Nunca houve isso no Brasil. O Ministério da Defesa foi esvaziado. O GSI é uma aberração. Existe o Ministério da Defesa, por que existia um GSI? E cada vez mais acumula poderes. Agora o cibernético, a nuclear, a Secretaria de Ação Estratégica, a segurança do presidente. Os militares têm um sistema de inteligência próprio, têm escolas próprias, hospitais próprios, previdência própria, educação própria. O Poder Civil, e o Supremo está dizendo isso, se nós queremos que não voltemos a 8 de janeiro, não voltemos a 31 de março, o Congresso Nacional tem que fazer, e o país, porque existe nesta casa e na Câmara 2 projetos sobre a Estratégia de Defesa Nacional, a Política de Defesa Nacional e o Livro Branco, que estão paradas. É preciso que publicamente o país todo debata o papel das Forças Armadas, democraticamente, até para o Brasil ter umas Forças Armadas à altura do que o Brasil é. Aí a fala do José Dirceu sobre essa questão das Forças Armadas. Ele vai falando como isso tudo foi se misturando e aumentando a participação desse setor nas decisões civis, e isso interferiu no processo democrático. Como é que você avalia essa fala do Zé Dirceu sobre um país reavaliar tudo isso a partir de medidas num Congresso que a gente tem aí, né? Que também é bem difícil que eles façam uma avaliação e mexer nisso seja positivo com esse perfil do Congresso, mas essa é a proposta, né, Horta? Então, Daiane, tem 3 coisas que a gente tem que falar nisso. Primeiro, a respeito da fala do general comandante do Exército, ela não vale nada, não vale uma nota de R$3. Toda vez que uma autoridade desse porte for chamada a dar uma declaração, e você lê a declaração e percebe que ele não poderia dar uma declaração exatamente ao inverso daquilo, por uma questão política, a declaração vale muito pouco. Imagine o comandante do Exército nesse momento dizendo, olha, o STF está equivocado, os militares têm sim poder moderador, conforme o artigo 40. Ele podia dizer isso? Claro que não, Daiane, ele não poderia dizer isso. Então, ele vale muito pouco. A gente sabe que antes do golpe de 64, por exemplo, nós tivemos vários generais
que juraram lealdade a João Goulart, que estiveram presentes, inclusive o mais famoso deles é o próprio Amaury Cruel, que tiveram presença na sala dizendo, não, as Forças Armadas não se rebelarão, serão parte integrante da estrutura de defesa da democracia brasileira, e aí chegou num determinado momento, a gente descobriu que palavra de militar vale menos do que nota de R$3. Então, não vale nada aquilo ali. Segundo, desculpa, eu estou um pouquinho gripado, de vez em quando vai acontecer isso. Segundo, não foram os militares que foram se dando poder, Daiane. Eu discordo um pouco dessa visão. Nós temos estudos históricos mostrando que alguns artigos da Constituição de 88 foram contrabandeados para dentro da Constituição sem discussão. Alguns escritos, inclusive, por militares. Tem depoimentos de generais dizendo, não, esse artigo fui eu que escrevi, junto com fulano de tal. Juristas de direita que iam lá pedir amém e a bênção para os militares para ver se podiam fazer isso. O artigo 142 é um exemplo disso. O artigo 142 é uma redação dada por militares para ser claramente dúbio e para ser utilizado quando eles imaginassem que fosse necessário. É um artigo de segurança para os militares, para a instituição do Exército, que nunca deixou de ser esse poder, vamos dizer assim, pardo, né, escondido nas sombras que a gente tem. A expressão que a gente usa na história é eminência parda, quando a gente vai estudar lá o período do Luís XIV, que o poder real estava na mão dos cardeais, dos membros da igreja. Aqui no Brasil nós temos essa eminência parda, que é exatamente o poder na mão desses militares. E é isso que o Dirceu levanta a voz ali na frente e chega a dizer, é preciso desmontar essa estrutura que foi se consolidando ao longo do período civil, porque isso vai se consolidando depois da Constituição de 88, tá? Num acordo tácito entre civis e militares, que a gente ficava quietinho, né? Não incomodava eles, e eles fingiam que deixavam a democracia funcionar. E nesse acordo tácito, eles foram se dando benesses e condições cada vez mais. Bom, você é advogado, Dani, você estudou direito, você sabe o absurdo que é você ter duas justiças no Brasil, uma justiça civil e uma justiça militar. Quer dizer, como assim? Os militares não são cidadãos como quaisquer outros? Não, não são. E ali o Dirceu toca num ponto que eu conheço muito bem, porque fui aluno de colégio militar, porque estive próximo muito das academias militares, depois participei em alguns momentos de discussões específicas sobre relações internacionais com esses grupos, e a verdade é que enquanto a gente não desorganizar essa estrutura de formação que os nossos militares têm, que eles têm uma formação débil do ponto de vista de conteúdo e do ponto de vista moral e ético, eles são formados para serem, desde o início, convencidos de que são o poder moderador, que são o último bastião de defesa da política e da sociedade brasileira. Eles não se entendem como parte, vamos dizer assim, como funcionários de Estado na área de defesa. Eles se entendem como parte pensante da estrutura de organização do Estado brasileiro e como última referência, vamos dizer assim, na defesa dos valores que eles determinam quais são o que eles querem defender. Enquanto a gente não mexer nisso, enquanto não mexer nas academias militares, enquanto não levar necessariamente estruturas civis para a formação dos nossos militares, enquanto os militares brasileiros não entendam que são, antes de qualquer coisa, igual a qualquer outro cidadão, e, portanto, a condição de cidadão está antes da área militar, nós vamos continuar tomando golpes em looping. Aliás, eles construíram um conceito nos últimos anos, Daiane, que o governo devia já há muito tempo estar tentando desmontar, que eles chamam de família militar, ou família verde-oliva. O que é a família verde-oliva? A família verde-oliva são todos aqueles do Exército ou não que trabalham para proteger e defender militares, mulheres, esposas, filhos e tudo mais. E nesse conceito de família verde-oliva, ele está acima dos conceitos constitucionais para os militares. Por isso que eles puderam deixar, por exemplo, a esposa do general golpista visitando os acampamentos. Por isso que a gente vai ver generais visitando acampamentos. Por quê? Porque está tudo dentro do conceito do família verde-oliva. Para a família verde-oliva vale tudo. Vale fechar os olhos para a corrupção, para a violência, vale não aplicar a lei, vale proteger, vale deixar esconder, vale brigar com o mundo civil e até vale dar golpe no Brasil, sim, para proteger a família verde-oliva. O Brasil está em segundo lugar. Sobre essa questão da reforma, né, Horta, nas instituições, é uma situação que a gente volta e meia fala sobre esse assunto,
mas as Forças Armadas, nenhum setor dá sinais disso. Nem o governo próprio parece querer muito mexer com isso agora, né? Apesar de ser tão fundamental, tem uma estrutura, você falou disso já algumas vezes aqui, né, da estrutura de ensino desses setores, acho que você já deu aula para militares, escolas militares, de formação de militares, e ao mesmo tempo eu fico olhando para esse cenário hoje, né, eu me lembro ao longo da minha trajetória como jornalista, já tive que ler algumas coisas do Vilas Boas e tal, eram textos muito bons falando sobre Amazônia, soberania, etc. E textos longos, densos e tal, mas quando a gente vai vendo o comportamento desses generais, desses setores que estavam ali cercando o Bolsonaro, você percebe que a formação deles nada interferiu na sua capacidade de entendimento, até cognitivo mesmo, na sua capacidade cognitiva, né? E quando a gente vê um general como o Lorena Cid, pai do Mauro Cid, que estava com um cargo na Apex, né? Viajou, estava trabalhando lá nos Estados Unidos, era uma espécie de consultor, representante da Apex lá nos Estados Unidos. Quando a gente vê que ele usou a estrutura da Apex em Miami para vir para o Brasil, para o acampamento, né, para ficar fazendo turismo ali no acampamento e tal, ou fazendo venda de joias contrabandeadas, né, para Bolsonaro, você fala, mas que formação de general é esse que se presta a esse tipo de conduta, né, de atuação? Quando a gente vai assistindo o comportamento do general Heleno, do general Mourão, né, agora senador, a fala, o discurso, é muito raso essa formação dessas pessoas, apesar de parecer que eles têm uma formação para chegar a um cargo de general, precisa passar por várias etapas, inclusive educacionais, acredito eu, pelo que eu já li, né? Mas parece muito baixo, né? Você tocou num ponto importante aqui. O Vilas Boas é o exemplo mais bem acabado de que a palavra de um militar não vale nada. Vilas Boas, ele é de longe uma das pessoas mais inteligentes no Exército. Não há comparação entre ele e o Mourão, entre ele e o Heleno, por exemplo, ele é muito superior. Tem vários textos do Vilas Boas que você lê e você diz assim, poxa, esse cara é um democrata. Mas nós vamos ver as ações de fato mostram que ele é a origem da estrutura do golpe. Ele é a origem da estrutura da derrubada, não necessariamente a origem da derrubada da Dilma, mas é um dos pilares de sustentação do golpe contra Dilma. Ele é um dos pilares da prisão de Lula, ele é a origem da candidatura a Bolsonaro, e ele é o sustentáculo do processo do próprio golpe do dia 8 de janeiro. Quer dizer, passa tudo pelas ideias e pela condição dos Vilas Boas, mesmo quando o seu corpo está se deteriorando, porque ele tem uma doença degenerativa séria, ele segue sendo referência intelectual dessas estruturas golpistas que a gente está tendo aí, Daiane. Então, é o exemplo mais bem acabado de que a gente não deve confiar em palavra de militar, texto de militar, discurso de militar, não valem absolutamente nada nesse sentido. Segunda coisa, eles são treinados, Daiane, para mentir, para matar, para destruir, para sabotar. É isso que um exército faz. O treinamento deles é exatamente esse. E tenho que dizer, tem que ser assim, tá? Porque quando se prepara para uma guerra, você se prepara para coisas que a gente no mundo civil não está acostumado. Isso eles têm razão. Embora eles não estejam muito bem preparados para uma guerra, porque nunca viveram uma, mas eles precisam tocar em determinados assuntos. E esse pessoal que se prepara para mentir, para enganar, para desinformar, para sabotar, para destruir, para matar, para sequestrar, esses caras não podem entrar na política. Porque a política não pode viver com esse tipo de correlação. A política tem outras regras e outros sentidos. Portanto, nós batalhamos muito para que o Congresso aprove essas leis que não permitam que militares entrem na política antes de passar por uma quarentena de no mínimo 15 anos. Mais ou menos 15 anos é o que é necessário para um militar poder concorrer em pé de igualdade com os civis, sem poder utilizar suas relações com o Exército. Então, esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, sobre reforma. Você tem razão, Daiane, a reforma é muito difícil de acontecer porque o parlamento é enviesado, mas o governo também não está fazendo nenhum esforço nesse sentido. Era possível, sim, o presidente Lula deixar a situação mais frágil para os militares e quando fosse utilizar o seu capital político para apoiar o Exército, que é o que o presidente está fazendo, o presidente Lula está ajudando a recompor o capital político militar. Só que ele não está pedindo nada em troca.
Nada que eu digo assim, nada estrutural. Pode até estar pedindo aqui, por favor, me apoia aqui, fala bem aqui, mas não é isso, presidente. Nós precisamos que tudo o que a gente e os civis aceitarem dos militares, e no sentido de reforçar a postura deles nesse momento de crise, que seja dado em segurança ao nosso futuro. Então, o presidente já podia estar há muito tempo negociando isso. Não, eu aceito que a gente faça tal coisa, eu vou aumentar os investimentos aqui. Agora mesmo, o presidente Lula recompôs todos os investimentos estratégicos do Exército, seja nos submarinos nucleares, seja na troca de tecnologia dos caças, seja de novo nos projetos militares sobre aumento de consolidação de fronteiras, satélites e tudo mais. E o presidente não exigiu nada em troca. Quer dizer, o presidente tinha que ter feito, não, tudo bem, eu faço isso tudo que vocês estão pedindo, mas em oposição a isso, vamos fazer, em conjunção a isso, vamos fazer o seguinte: as academias militares do Brasil inteiro, seja a Academia Militar de Agulhas Negras, seja a Escola Naval, seja a Escola da Força Aérea, elas vão, a partir de agora, ter que ter 50% de professores civis escolhidos dentre os professores titulares das universidades federais do Brasil. Pronto! Está resolvido! Então, você, quer dizer, está resolvido não, mas você começa o processo de criação de instituições de ensino com a sociedade civil lá dentro. E não tem como eles dizerem, não, mas como assim? Não, são professores titulares, professores doutores titulares de Universidade Federal, quase todos eles com 30, 40 anos, que vocês vão abrir um edital e esses professores vão se candidatar para isso e vocês vão pagar ele um extra e eles vão trabalhar 2 anos dentro das academias e esse processo vai ser rotativo. Então, nós teremos academias militares com 50% de professores militares, portanto, ali vai continuar existindo a ideologia e os valores do Exército, os ensinos que têm que ser dados sobre combate, não sei o quê, mas toda a área de conhecimento que os civis puderem dar, vão dar, os militares não precisam. E vão dar de forma rotativa, de 2 em 2 anos, esses professores trocam e você vai ter outros professores doutores que vão entrando, e assim a sociedade civil começa a entrar nessa que é a grande máquina de formação de golpistas no Brasil, que são as academias militares do Brasil. Que, aliás, viu, Daiane, quando houve a eleição do presidente Lula, eu tive acesso a um documento secreto, que na época, né, não se abriu para absolutamente ninguém, de exigências que os militares fizeram ao governo Lula, ainda no período de transição. E dentre essas exigências estava não tocar em nenhum dos processos de educação dentro do regime militar, dentro da estrutura militar. Se o governo Lula resolver fazer isso, ele hipoteca o nosso futuro. No momento que o presidente Lula não estiver mais aqui, ou a sua força política não puder conter a força militar, nós vamos continuar tomando golpe. Tinha que fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui na tela a matéria que publicamos lá no nosso site, tratando sobre uma decisão aqui, a partir dos processos aqui do ato de 8 de janeiro, né? Com um acordo validado por Moraes, 102 réus do 8 de janeiro farão curso sobre democracia e golpe de Estado. Os réus em questão estavam acampados em frente ao quartel do Exército em Brasília, onde foram presos. Eu não sei qual é o conteúdo desse curso, mas mereceria aí, certamente, a participação de outros que também estão fora desse processo, mas que mereceriam aprender um pouco mais. Aliás, um curso que devia ter em todas as salas de aula, né? Principalmente depois de tudo que aconteceu no Brasil, todo mundo devia saber o que é democracia, qual a importância dela. Você falou do curso de Direito, eu vi muita aberração no curso de Direito por parte de alunos e de professores. É assustador quando você se depara com uma sala com 150 alunos, uma universidade que tinha 11 mil alunos do curso de Direito, com uma formação, muitas vezes, muito deficitária, muito aquém do entendimento do que é direito, do que é direitos humanos, né, do que é exercer a profissão com ética, né, as coisas eram bem assustadoras. Horta. Eu falei isso, Daiane, eu citei isso aqui quando eu fui conversar com o pessoal da SECOM, que era necessário que nós fizéssemos ações no Brasil inteiro de formação com as pessoas a respeito do que é golpe, do que é democracia, qual é a função do executivo, qual é a função do legislativo, porque não se tem essa condição. E sim, essa é uma crítica que a gente já faz há muito tempo sobre os currículos, especialmente dos cursos de Direito e de Jornalismo, que ao longo dos anos foram retirando as disciplinas de filosofia, sociologia, história do Brasil, história contemporânea, exato, e colocando cada vez mais disciplinas, entre aspas, técnicas, Direito Civil 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, e que na realidade você tinha muito pouco
do mundo fora do mundo dos livros do direito, e o que acaba inabilitando uma pessoa para ser advogado ou para ser juiz. Se ele acredita realmente que o mundo está dentro dos autos e que o mundo está dentro dos códigos, ele já não pode mais ser juiz. Então a gente critica muito isso há muito tempo, e era uma das coisas que o MEC devia estar mexendo, devia estar discutindo currículos de jornalismo, currículos de direito, currículos que entrassem com um núcleo específico de saberes da área da sociologia, da ciência política, da filosofia, da história, para que se fosse obrigatório ali. Mas não, a gente está discutindo o novo ensino médio e parece que ninguém quer mudar absolutamente nada, vamos empurrando com a barriga, Daiane. Tomara que dê tudo certo, quem sabe, né? Quem sabe, né? O aquém do tempo, o acaso. Vou entrar aqui no assunto que também ocupou boa parte aí da tarde de ontem. A gente fez uma transmissão paralela aqui, que foi o julgamento lá do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, tratando sobre o caso do Sérgio Moro, né? As partes fizeram ali sua sustentação oral, né? Os advogados de defesa do Moro, os que acusam, o advogado do PT e do PL. O Ministério Público também se posicionou pela cassação, e o relator apresentou seu primeiro voto, né? O Luciano Carrasco. Era relator, Daiane? Eu pensei que ele era advogado de defesa do Moro. Pois é, pareceu mesmo, né? Muito advogado de defesa e atacando aqueles que peticionaram. Fez lá a tese de que o PT queria invisibilizar, né? Tirar o Moro da cena política, então era esse o objetivo que, na cabeça do relator, sustentava a sua posição de dizer que não interferiu em nada, né, os gastos de campanha do Moro, e ele faz aquele desenho. Não, e essa lógica é bastante interessante, né, Horta? Ele pega ali todos os gastos de viagens do Moro, para citar como exemplo. E isso tem um caráter midiático, né? Porque você faz isso, uma transmissão que está sendo acompanhada, não era só para argumentação junto aos seus pares, era para fazer isso também uma defesa midiática do Moro, né? Então ele faz lá um levantamento sobre as viagens que o Moro tinha. Então o Moro concentrou as suas viagens na pré-campanha em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Portanto, não contribuiu nada às suas viagens para a eleição dele no Paraná. No entanto, a pretensão de Moro era ser candidato a presidente. E, inclusive, tentou, depois que não tinha ali conseguido emplacar a sua candidatura, tentou ser candidato a senador por São Paulo. Então não justifica porque ele não viajou, não teve tantos atos no Paraná, então é porque ele não estava interessado e a paridade de armas não se sustentava do ponto de vista da questão do Paraná. E aí ele vai falando que até as pedras, né, do asfalto sabem quem era Moro e tal, então a superexposição não teve nenhum. Se for assim também, o Lula não precisa ser candidato, cantor, jogador de futebol que resolve ser candidato também não tem nenhuma importância a sua campanha, sua exposição já é dada como fato, e aquilo que ele gasta é porque ele gosta de gastar dinheiro à toa, porque até as pedras do asfalto sabem disso. Mas tem todo um desdobramento que vai ter ali daquele julgamento, a sessão de apostas e já começou, né? Fulano vai para o lado de cá, tem um que vai para o lado de lá e tal. Pediu vistas, talvez seja porque não vai, ele poderia votar contra, então pediu vista porque vai mudar de voto. Tem todas as teorias no ar aí. No nosso site, a manchete do nosso site neste momento trata justamente sobre esse assunto. Cassação de Moro deve ser decidida no TSE. Queria te ouvir sobre o julgamento de ontem, como é que você avalia, e se esse caso do TSE, a Globo está numa sessão, o Globo News está numa sessão aí de 2 dias, fazendo a linha de que é o seguinte: Moro está só sendo julgado porque ele é o Moro. Porque se ele não fosse o Moro, não estaria sendo julgado, essa questão de gasto de campanha não iria entrar no radar, então, portanto, é uma perseguição política. Esse é o desenho que se faz. Como é que você vê isso, hein? 3 coisas, né? Primeiro, assim, é triste o voto do relator. É triste porque é um voto pobre intelectualmente, é um voto pobre logicamente. Uma das coisas importantes para o direito é a lógica cartesiana.
né? O juiz ele precisa necessariamente delimitar o que é verdade, o que é mentira, e a partir daí seguir um caminho de verdades para consolidar as suas decisões. Ele não pode fazer o que o relator fez, de misturar abacaxi com banana para tentar tirar dali uma pera e daí dizer... Não, um voto triste, um voto intelectualmente pobre, um voto que nós já sabíamos mais ou menos que ia ser isso, e inclusive eu estava achando estranho uma certa euforia de todo mundo dizendo, não, o Moro vai ser cassado. Não vai ser cassado. Vamos lembrar que esse tribunal aí, ele inocentou Deltan Dallagnol por 6-0, e depois o Deltan Dallagnol precisou ir até o TSE para ser efetivamente cassado. Então, a gente sabe que desse julgamento aí, Moro vai sair completamente ileso, e o que nós temos que entender é o quanto esse julgamento não está já atuando em defesa do Moro para a instância superior. É só isso que esses desembargadores estão fazendo. Eles não estão discutindo o caso em si, que já está resolvido para eles, Moro é inocente, ponto final, mas eles já estão tentando criar argumentos para proteger Moro lá em cima. Segundo, que coisa ridícula dizer que as viagens do Moro não contribuíram para a sua eleição como senador em Curitiba, porque a questão geográfica foi diferente. Esse senhor não vive no mundo digital? Esse senhor não sabe, por exemplo, que havia gente na eleição de 2018 no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Acre, em Roraima, que tentava votar nos filhos do Bolsonaro para senador, porque a campanha digital atingia todos os lugares, e o cara entrava na urna eletrônica, digitava o número do Flávio Bolsonaro, por exemplo, e aí a urna não dava o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro era eleito, se não me engano, foi por São Paulo, né? Ou São Paulo é o Rio, e qualquer outro estado, se você digitasse aquele número, dava inválido, e as pessoas fotografavam a urna e colocavam nas redes, dizendo, olha, a urna está fraudada. Por quê? Porque a campanha digital não encontra limites dentro da estrutura geográfica. O mundo digital se tornou muito mais amplo do que necessariamente essa relação entre geografia e poder político. As coisas se tornaram muito mais complexas, e o ministro, infelizmente, se fez de rogado para achar que esse seria um argumento importante. A gente tem que dizer só duas coisas nisso tudo, tá, Daiane? Primeiro, que a cassação de Moro é essencial para a reconstrução das instituições brasileiras. Tá? E o judiciário precisa saber disso, porque o judiciário não se reformou, ao contrário do executivo, em que o presidente Lula está fazendo todo um esforço para tentar modificar, ao contrário da briga que nós estamos fazendo aqui para tentar reformar o exército, ao contrário do que a gente tem visto em outras áreas da sociedade, nem o legislativo, nem o judiciário moveram uma palha para transformar as suas ações, os seus institutos, as suas relações com o poder, algo diferente daquilo que tinha acontecido lá durante o período Dilma, e que desse à sociedade brasileira condições da gente saber que não ia acontecer de novo. O que eu estou querendo dizer? Que uma outra lava-jato é possível nesse momento no Brasil, já que o judiciário não mudou uma vírgula do que devia fazer. Portanto, o STF, o TSE tem que saber que se Moro não for cassado, eles passam um recibo semelhante ao recibo dos militares brasileiros quando resolveram proteger todos os golpistas de 64. É tão importante a memória de 64 quanto a punição de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e mais, delegada Marena e todos aqueles que participaram daquela ação entre amigos que eles diziam ser o Ministério Público Federal de Curitiba. É preciso que todos eles sejam punidos, e punidos de forma forte, ou então nós vamos multiplicar essas células fascistas dentro do judiciário brasileiro e não acabar com elas. Então o julgamento do Moro, ele tem não só uma repercussão dentro da nossa política imediata, porque essa figura é desprezível, não tem que ficar andando no Congresso brasileiro e tendo uma importância que não tem, como também é preciso a gente entender que esse julgamento é base indiscutível para a reformulação e reconstrução da própria instituição brasileira, do judiciário brasileiro. Não adianta nada o Gilmar Mendes vir a público dizer, não, tivemos culpa, não, ajudamos a criar, se no final das contas Sérgio Moro for inocentado por isso tudo. Também concordo com a sua leitura sobre essa necessidade, né, do Moro ser julgado e cassado. Tem um outro elemento que é as ações lá no CNJ. Segundo até uma entrevista que o professor Pedro Serrano deu para a gente ontem aqui, no Boa Noite, ele fala sobre o acesso que ele teve a partir da defesa que ele fez ao juiz Eduardo Apio, lá da 13ª Vara, né, que foi afastado depois daquela situação toda ali de acusação, de coação, etc., do qual ele
também foi sanada lá no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. E segundo o Serrano, a partir dessa correção, dessa investigação feita pelo CNJ, se demonstrou ali uma série de irregularidades com os acordos de leniência, os fundos, o dinheiro que a Lava Jato gerenciava. E ele fala em bilhões, né, que foram gerenciados pela Lava Jato, e parte desse dinheiro, segundo ele, ninguém sabe para onde foi parar. Essa é uma investigação, uma ponta, né, Horta, que da Lava Jato pouco se sabia, a não ser aquela questão do fundo que Deltan, junto com os Estados Unidos, tentou criar, para criar uma fundação lá anticorrupção. Com o dinheiro da Petrobras, né? Com o dinheiro da Petrobras e tal, e foi barrada depois pelo Supremo, etc. Era uma das poucas informações que se tinha sobre esse gerenciamento de dinheiro por parte da Lava Jato. Essa correção, e tudo indica, a partir aí da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que essa investigação vai ser, a partir do que foi feito pelo próprio Conselho, vai ser aberto ali um inquérito criminal contra esses personagens, esses nomes aí ligados à Lava Jato. Isso é uma ponta importante também, né? Pois então, Daiane, a gente está tocando num ponto que é a pontinha do iceberg, e que vai dar muito pano para manga ainda. Eu não sei se o governo vai mexer nisso. Até agora a gente estava falando aqui de mexer, né, nos armários, nos esqueletos dos militares, de mexer. Agora a gente está tocando num ponto mais complicado. Se você entrar e fizer efetivamente uma verificação, uma pesquisa dentro dos judiciários dos estados, especialmente aí do Paraná, do Rio de Janeiro, a Marielle está oferecendo isso para nós, né? Porque a partir do que aconteceu lá, a gente precisa puxar essa ponta desse novelo para ver o que acontece no judiciário do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Mas eu digo para você, porque conheço um pouquinho do judiciário do Paraná, eles são focos internos de uma corrupção gigantesca. Isso que o Moro fez ali não é o ponto fora da curva, é o normal dentro dos judiciários estaduais no Brasil. Judiciários estaduais no Brasil são verdadeiras máfias familiares, tá, de interesses privados que se associam com determinados grupos de advogados para manterem uma cara de justiça quando os processos de decisão, as decisões liminares, as próprias decisões de primeiro grau, acabam sendo todas manipuladas pelos interesses dessas figuras. O que nós deveríamos estar mexendo, e que na realidade o juiz Apio tentou fazer, né, tentou expor essas vísceras para todo mundo ver de forma muito corajosa, o que acontece em todo o judiciário brasileiro. E a questão aí é saber se esse mesmo judiciário que está tão fortemente exigindo que os militares se reorganizem, né, exigindo pagamento pelos crimes cometidos por entidades civis, por agentes civis, nessa questão da democracia, será que esse judiciário vai ter coragem de cortar na própria carne? Será que vai ter coragem de expor o que foi investigado pelo CNJ, levantado pelo CNJ, da vara da Lava Jato? Será que vai tentar fazer isso para outras varas e mostrar que aquilo não é necessariamente uma exceção, mas é uma constante na justiça brasileira, essa relação promíscua entre o interesse público e o interesse privado, que faz parte de basicamente toda essa estrutura de justiça que a gente tem no Brasil? Será que o judiciário vai querer mexer nisso? E a minha aposta é que não. O máximo que eles vão fazer é punir os outros poderes para tentar conservar a sua forma de mandar e de organizar a sociedade brasileira conforme seus próprios interesses. Infelizmente, a Marielle, o juiz Apio e algumas outras figuras tentaram mexer nessas questões e estão se esforçando, né, em determinado momento na história, se esforçaram por trazer à tona essas relações espúrias, mas os sistemas basicamente se reproduzem. Veja que a gente não sabe uma vírgula do que foi feito com o juiz Apio, a gente só sabe que um juiz foi retirado da sua comarca, algo que era impressionantemente impossível antes, e depois precisou fazer um acordo para não ser denunciado. Como assim? Se o juiz fez errado, não tem acordo. Se ele não fez errado, não tem que denunciar. Por que nós estamos aceitando um acordo de um juiz com instâncias superiores sem que as informações sejam públicas e que a população saiba? É porque no Brasil ainda falta muito para a gente caminhar para se tornar um país literalmente republicano do século XXI. Respirar, né, fundo aqui. Tem alguns comentários dos nossos internautas. A Ana Petri mandou mensagem aqui no comecinho, no superchat, dizendo grandes Adisseu sobre a fala dele aqui
relacionada aos militares. O blog do Edo Valentini diz aqui, Daiane, isso vem de longe. Em 1954, 10 militares aí da FAB se prestaram a ser capangas de Carlos Lacerda, lembra aqui o nosso internauta. Ana Petri também no outro comentário diz, com certeza teve negociação, estamos sendo ameaçados por eles, diz aqui a nossa internauta Ana Petri, certamente falando sobre os militares. E o Carlos Eduardo Lessa diz, o Carrasco usou de conhecimento adquiridos no pasto, diz aqui o Carlos Eduardo. Obrigada aqui pelas mensagens. Horta, entrando aqui ainda bem nessa ordem do dia, e ontem à noite tinha uma informação lá do Lauro Jardim, né, envolvendo a Janja, dizendo que a Janja ligou para o relator do caso do Robinho no STJ para interferir no caso da decisão do Robinho. A decisão do relator conseguiu interferir pelo que o desenho que o Lauro Jardim traz, e 9 ministros, porque foi 9-2. Ela só ligou para o relator. E isso desencadeou ali uma série de ações dessa extrema-direita, né? A Zambelli, que fica ali sempre patinando para ver que mentira que ela pode contar nas redes para continuar em destaque e levar mais um processo, foi uma que decidiu entrar lá numa ação no Ministério Público Federal para investigar a Janja por suposta interferência no caso do Robinho. Aí eu fiquei me perguntando, juridicamente, que tese é essa, né? Ela interferiu para quê? Para que o estuprador ficasse preso. Se essa tese se configurasse, depois foi desmentida, né? Para que um estuprador ficasse preso e cumprisse a pena de acordo com o processo que ele já teve lá. Que interferência é essa? Isso por um lado. 9-2, então ligou só para um. E aí depois você vai ouvindo lá o Lauro Jardim num tweet, ele gravou um vídeo, postou um vídeo e tal, e aí ele fala, não, a Janja também está não cumprindo as funções, ele usa esse termo, as funções de uma primeira-dama, e está lá interferindo nas escolhas dos juízes federais. Então eles botam um poder para a Janja enorme, de questões que parecem muito aquém dos interesses, e esquecem que ela também, ela não é só uma dona do lar, né, recatada, que fica lá no cantinho, como ele diz que seria, supostamente, deve ser essa a função que ele acha que uma primeira-dama deve ter. A Janja, como muitas mulheres hoje, tem papéis e tem uma militância, tem um ativismo político. Eu fiquei tentando entender qual era o raciocínio que tenta se emplacar, não ser uma tese esdrúxula por parte dessa extrema-direita, para dizer que a Janja está interferindo demais em alguma coisa. Eu não sei se você consegue ver alguma coisa nesse sentido, ou o que você acha dessa onda, né, de colocar sempre a Janja como uma pessoa que tem um papel de manipulação diante de decisões que o presidente Lula teria, e não um papel como uma mulher, alguém que está ali acompanhando a política e se movimentando. A gente tem duas coisas. Primeiro, a gente na esquerda sabe, Daiane, que o que é permitido à direita não é permitido à esquerda, né? O que foi permitido a Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, não é permitido ao presidente Lula. Fernando Henrique Cardoso, a esposa do Fernando Henrique Cardoso, talvez fosse intelectualmente mais relevante do que o próprio Fernando Henrique. Dona Ruth, né? A dona Ruth Cardoso interferia, conversava com o presidente, dialogava de uma maneira talvez até mais densa do que a Janja, pela própria tradição, pela própria história da dona Ruth, e nunca foi levantado qualquer tipo de ai com relação a isso. Mas isso é luta de classes, né? A gente sabe que tudo que o presidente Lula fizer vai ser sempre ruim, e a gente está vendo aí, né? O Brasil começa a ter um número maior de empregados, de pessoas empregadas, aumenta a renda do trabalhador, e aí a Rede Globo vem a público e diz, olha, isso é ruim, porque a economia vai sofrer. Veja, então tudo vai ser ruim, né? A gente já sabe disso. Agora, esse argumento é um argumento que já está há 2 anos acontecendo. No ano passado, eu acho que várias vezes, inclusive aqui com você ou com a Tuxa, eu fiz questão de chamar a atenção que a extrema-direita estava chamando o Lula de Janjo.
e que isso não era bonitinho, isso era um ataque à capacidade de decisão do presidente Lula, porque naquele momento eles já estavam construindo esse argumento que agora está tomando força. O argumento de que o presidente Lula é um homem velho, incapaz, que não tem mais condições de tomar decisões e que todo o governo está sendo gerenciado pela mulher perversa, né? E aí colocam a Janja no arquétipo exatamente da meretriz, daquela que não, né, que não tem nenhum tipo de qualidade. Esse é todo o jogo simbólico que está sendo feito e não é de agora, já está acontecendo há um ano. E infelizmente a gente está abrindo os olhos para isso, é só agora. Esse argumento ele tem como base uma não separação, ele acusa o governo de não haver separação entre o público e o privado, ou seja, os interesses privados da Janja estariam operando por dentro dos canais públicos de governo. A questão desse argumento, e deixa eu dizer, a nota do Laulo Jardim já foi desmentida pela Janja, vamos dizer isso muito claramente, tá? Já se disse que aquilo é uma enorme mentira, que ela não teve esse contato, que ela não fez esse contato. Se ela tivesse feito esse contato, seria uma questão a ser discutida, porque realmente não é, né, eticamente não é legal, mas não interferiria numa votação de 9-2, e eticamente ela está pedindo apenas pelo cumprimento de uma pena, sabendo que historicamente no Brasil os estupradores costumam sair ilesos. Exato. Então ela não estaria fazendo absolutamente nada do ponto de vista da sua moral equivocada, ela está trabalhando pelos interesses das mulheres. Você poderia dizer, porque isso não aconteceu, mas você poderia dizer que o contato talvez fosse, né, não querido naquele momento ou não necessário naquele momento. Mas isso tudo foi desviado, o que não muda, em essência, as fake news que estão sendo lançadas. Então, esse argumento, né, de alguma maneira reduzindo o presidente Lula a uma pessoa incapaz e colocando Janja no arquétipo de uma meretriz e que estaria misturando interesses públicos e privados, é o grande argumento que vai surgir na eleição de 2026. E faz um ano, Daiane, que eu estou pedindo em todos os meus espaços que a comunicação do presidente haja nisso de forma mais decisiva para bloquear os efeitos disso. Porque senão, Daiane, 2026 Janja vai se tornar um problema para o presidente Lula e não um ponto positivo como ela foi em 2022. Se a gente não cuidar desse argumento falso que está sendo lançado, se a gente não cuidar dessa construção narrativa que está sendo feita, em 2026 teremos muitos problemas e a direita terá alcançado uma coisa inimaginável, terá pego um ponto positivo do presidente Lula e, obviamente, uma pessoa capaz como a Janja terá transformado numa fraqueza da sua candidatura na frente dos nossos olhos, sem que a gente tenha feito nada com relação a isso. É preciso ter cuidado. Tem uma última questão que eu queria abordar contigo, Marta, é sobre essa questão da energia, né? Há um movimento, o ministro Silveira, numa entrevista, falou sobre esse assunto, dizendo que o governo vai trabalhar para a redução de até 4% na conta de energia, por meio de uma medida provisória, vai atuar nos investimentos também para baratear os custos de energia. Aqui em São Paulo a gente destacou essa questão da Enel, apagões de 8 dias no centro de São Paulo, centro comercial de São Paulo, tudo muito parado, e ao mesmo tempo o governo do estado, né, do Tarcísio, parece que não está acontecendo nada na cidade de São Paulo, não tem nada parado, está tudo certo, e ele só se preocupa lá com a privatização das instituições, fazer uma nova sede de São Paulo e tal, nova sede do governo, mudando do Morumbi para uma região central, vai desapropriar vários terrenos e tal. E eu me recordo que no processo ali do governo Dilma, naquela pressão toda que estava, naquela tensão toda que estava de setores da direita, contra o seu governo, ela também fez um caminho para baratear a luz, a energia no país. E isso causou uma grita em diversos setores, e muito desses financiamentos do golpismo também veio desses setores. Como é que você vê essa questão da energia no Brasil, e dessa questão da Enel, particularmente, o governo falando em tirar a outorga aí da Enel, como representante aqui, controladora de setores da região sudeste e outras regiões importantes. Como é que você vê isso? Você vê isso como um perigo? É para a gente ficar em alerta também? Primeiro, a gente tem que reconhecer, com alguma vergonha, né, que o ministro Alexandre Silveira, que é do PSD,
Partido Social Democrático, esteja tendo posturas mais à esquerda do que alguns ministros do nosso campo, da nossa esquerda. Ou seja, ele vem capitaneando uma disputa muito grande com relação à Petrobras, no sentido de baixar os preços dos combustíveis, vem brigando bastante para evitar que a Petrobras seja rapinada pelos seus, vamos dizer assim, os seus acionistas externos, né? Vem empenhando a sua voz e muitas vezes gastando capital político com pautas que eram pautas da esquerda. E por que eu disse com uma certa vergonha? Porque quem devia estar fazendo isso éramos nós, né? Nós do campo da esquerda, os ministros do campo da esquerda, e não estamos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é reconhecer claramente que esse modelo de privatizações que o Tarcísio insiste em querer fazer em São Paulo, aliás, toda vez que houver desapropriação de terras em São Paulo, convém o Ministério Público dar uma olhadinha, né, Daiane? Porque às vezes são terras que é uma quantidade de dinheiro que vai para o bolso do fulano, do Beltrano, e volta a aparecer em campanha, em doação de campanha. Então é bom a gente tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas é a gente reconhecer que esse modelo de privatização foi um fracasso no Brasil, como foi no mundo inteiro. No mundo inteiro está se reestatizando esses serviços referentes aos serviços básicos, água, luz, as questões de lixo e tudo mais, porque, infelizmente, a iniciativa privada e o mercado, eles não resolvem tudo, como as teorias que essa gente tem na cabeça costumam dizer. Então, é importante que São Paulo se levante nesse processo e que seja o primeiro, a Prefeitura de São Paulo, que seja a primeira a fazer esse processo de reestatização, até porque chegamos a um ponto de impossibilidade, né? Não há mais condições da ANEEL continuar. E a gente tem que começar a rever esse processo de privatização sobre todas as outras áreas também, como, por exemplo, portos e aeroportos, o que está acontecendo, como é que não está acontecendo, hospitais, a ministra Anísia está tentando brigar ali contra os poderes privados que vão se alocando dentro dessas estruturas de Estado, planos de saúde no Brasil, que não há algo mais prejudicial ao consumidor do que essa estrutura de planos de saúde que foi criada no Brasil. Quer dizer, nós estamos voltando a discutir a função do público e a função do privado. Ontem mesmo saiu a informação de que as estatais deram 27% menos lucro durante o governo Lula. Estatal não é para dar lucro. A estatal é para manter um serviço de qualidade. Se a qualidade do serviço subiu e o lucro desceu, está tudo bem para a estatal, porque é isso que ela tem que fazer. Ela não tem função de deixar ninguém rico. O mercado atinge e age em alguns setores, mas não nesses setores específicos. Então, voltamos a discutir isso, e isso é bom. A discussão que nós temos que fazer entre o público e o privado, seus limites, suas condições, a interação que ele é feito, é ótimo. E se nós pudermos trazer os exemplos concretos do que está acontecendo, porque até agora esse debate, Daiane, era um debate teórico, eram os liberais trazendo notícias da cabecinha deles e a gente tentando dizer que no mundo inteiro não funcionava, pois agora ele não está funcionando no Brasil. Então que a esquerda pegue esse tipo de informação e transforme isso numa política efetiva para ganhar as eleições nos próximos anos, porque está todo mundo vendo o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo em Porto Alegre, a minha querida cidade, jogada às traças, com uma prefeitura que simplesmente não apresenta nenhuma solução, e tudo tem o pé nessa questão das privatizações. Por que essas privatizações foram tão importantes, Daiane? Porque em determinado momento a quantidade de dinheiro que os mega ricos no Brasil concentravam era tão grande que eles não tinham o que fazer. Então, para não esse dinheiro, o que eles precisavam? Eles precisavam de serviços em que tivesse a demanda garantida, ou seja, todo mundo tem que tomar água, todo mundo tem que usar serviço de saneamento básico, todo mundo tem que cuidar da sua saúde, essas são demandas que você não tem como fugir, né? E você entrega isso para essa galera ter onde botar o dinheiro deles. E se eles ficarem 2, 3 anos e depois devolverem para o Estado, vendendo para o Estado e recebendo dinheiro, eles vão ter lucrado muito. Quem perde nessa confusão toda, como sempre, é a população. E, infelizmente, por que eu falei que isso é uma vergonha para nós? Porque essa era uma discussão que a gente devia estar trazendo como central para dentro do governo, porque vai impactar decisivamente na eleição de 2026. Exatamente. Fernando Horta, muito obrigada pela sua participação aqui, boa semana para você, a gente vai se falando, inclusive para a gente organizar o seu programa, que vai estrear ainda esse mês, né? Obrigada. Obrigado, Daiane, beijo para vocês, um beijo para todo mundo. Até. Saúde. Tá precisando. Saúde, tchau, tchau.